Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam todas e todos bem-vindos ao terceiro encontro do curso de Estratégias para a Criação do Programa Municipal de Educação Ambiental. Esse curso que está sendo organizado em parceria da SEAS, no INEA e com a UERJ, via SEADES. E hoje a gente está, como eu disse, no terceiro encontro e a gente vai trazer hoje um assunto bem interessante, particularmente eu sou apaixonado por esse assunto, que é justamente a participação de educadores ambientais na elaboração de políticas públicas, dos PROMEs, dos programas municipais. Antes de tudo, vou me apresentar, eu sou Bruno Waldman, eu sou chefe de serviço de educação ambiental no INEA, e sem me enrolar um pouco mais, eu já vou trazer aqui para falar um pouco, eu vou apresentar aqui a Jaqueline Guerreiro. Então, a Jaqueline que vai começar aqui a apresentação, que ela, além de tudo, além de pertencer à Rede Brasileira de Educação Ambiental, enfim, entre outras ações, é uma parceira nossa aqui do INEA, da SES, e várias ações que a gente faz, e ela vai falar um pouco sobre justamente a participação dos educadores ambientais. Então, Jaqueline, vou passar a bola para você, para a apresentação, a gente está ansioso aqui, e no final, só um recado muito rápido para quem está assistindo, no final a gente vai justamente poder jogar aqui as perguntas que vocês forem falando no chat. Então, contribuam, que sempre a participação de vocês é importante. E, Jaqueline, a bola está contigo. Estamos ansiosos aqui para te ouvir um pouco. Oi, pessoal. Tá tudo bem com o som aí, Bruno? Tudo certo. Então, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Sou Jaqueline Guerreiro, sou educadora ambiental, a minha militância é basicamente nas redes de educação ambiental e venho contribuindo aí com a elaboração e fortalecimento das políticas públicas de educação ambiental. Nesse processo formativo, eu estou junto com Marilene Cadei, do SEADES da UERJ, na condução da coordenação pedagógica. Um prazer estar aqui sendo mediada pelo Bruno, um colega, pessoa competentíssima. Então, prazer, Bruno, estar aqui com você. Bem, nós preparamos hoje esse bate-papo aqui com vocês para pensarmos juntos esse conceito de participação. E participação de educadores ambientais em políticas públicas. Então, são três palavras que nós temos. Nós temos política pública, educadores ambientais e participação. A primeira questão que eu queria trazer para vocês é um trechinho de um dos materiais do Observatório Internacional de Democracia Participativa. Esse observatório, ele vem estudando, pesquisando e sistematizando materiais teórico-metodológicos acerca do que seja democracia participativa. Quais seriam os indicadores que nós poderíamos utilizar, que nós poderíamos dialogar com os nossos processos, não apenas de educação ambiental, mas com os processos nos territórios. Então, esse observatório, de forma coletiva, com estudiosos do mundo inteiro, vem se debruçando sobre esses indicadores do que seria uma democracia participativa, do que seriam ações de democracia participativa, do que seriam processos que, para os seus condutores, né, seriam processos que eles denominam participativos. Então, ele tem essa frase aí. Eu trouxe essa frase aí porque é uma frase de esperança, né? Todas as vezes em que a gente vem falando, principalmente nesse momento de fragilização do campo ambiental e do campo da educação ambiental no nosso país, como vários outros campos, né? E o que se ataca hoje é a Constituição de 88, a nossa Constituição verde e cidadã, e vocês tiveram uma fala magnífica sobre isso com o Rogério Rocco na palestra anterior, a nossa Constituição que está sendo atacada nesses últimos tempos.
Mas toda vez que nós falamos sobre essa questão, principalmente nesse momento, às vezes há um desesperançar, né? Há falas, né? De que adianta, de que por que está demorando tanto, conseguiremos. E esse observatório traz algumas frases, traz alguns trechos, né, que mostram que, na verdade, nós estamos num processo de construção do que seria essa democracia participativa, não só aqui no Brasil, nos países da América Latina, da África, da Ásia, mas também nos países ditos do primeiro mundo. Então, estamos todos juntos tentando exatamente construir processos efetivamente de democracia participativa. Então, esse texto aí vem no sentido de trazer um pouco mais de alento a todos nós. Bem, políticas públicas, né? O Rogério Rocco trouxe, né, falou bastante sobre isso, que com a nossa Constituição Cidadã, nós tivemos uma possibilidade de inserção de instrumentos voltados efetivamente para a participação dos cidadãos nos processos decisórios das políticas públicas do Estado. Não apenas políticas públicas governamentais naqueles 4 anos de gestão governamental. Então, é a Constituição de 88 que traz, né, de forma bastante substancial, robusta, concreta e objetiva, as possibilidades agora inscritas no texto constitucional da participação. E lá no texto, e depois, com o desenrolar das ações dos territórios, com o desenrolar dos estudos e pesquisas no campo que a gente chama de públicas, foi sistematizado, né, por vários autores, por vários sujeitos engajados em ações nos territórios, do que seria esses indicadores de participação. Quando chamamos que nosso processo de construção ou processo de fortalecimento de uma política pública de educação ambiental, quando dizemos que ela é participativa ou que desejamos que ela seja participativa, existem algumas dimensões que é interessante que levemos em consideração. Primeiro, a participação ela deve ser universal, ou seja, todos podem, devem inclusive ser convidados a participar. Eu vou ter que ficar assim, porque eu não estou lendo direito aqui. Um processo participativo, ele apenas não tem uma dimensão informativa, mas também formativa. Então, no nosso campo da educação ambiental, os processos de construção, fortalecimento e enraizamento de políticas públicas, eles visam também serem processos formativos, de formação dos cidadãos. Tá? Ele tem que estar também dialogando exatamente com as territorialidades. Então, os processos de construção de política pública devem dialogar com o que está acontecendo nos territórios. Um exemplo, por exemplo, quando estamos no espaço de controle social como comitês de bacias hidrográficas, um plano de educação ambiental que esteja sendo construído, elaborado, ele não pode ser elaborado no abstrato. Ele tem que ser elaborado a partir das territorialidades hídricas daquela região hidrográfica. Tem que ser elaborado a partir dos conflitos pela água, pelos conflitos relacionados à justiça ambiental, principalmente, notadamente, no que se refere à água, porque senão você tem planos abstratos, planos que não vão ser abraçados
pelos sujeitos sociais daqueles territórios. O pluralismo, né, tem a ver também com a possibilidade de, num processo de elaboração de uma política pública de educação ambiental, principalmente, os conflitos serem colocados na mesa. Existem vários estudos, inclusive que dão uma conotação negativa a essa perspectiva do diálogo, inclusive fazendo referência às políticas públicas, né, que há cerca de 10 anos atrás, naquele momento de robustez das políticas públicas de educação ambiental no nosso país, estávamos vivendo. Mas o diálogo aqui, o diálogo, no conceito que nós damos, ele traz o conflito, né? O conflito é inerente ao diálogo. Uma outra questão importante é que o processo, né, de construção de uma política pública que se quer participativa, ela tem uma dimensão de avaliação constante. Há uma necessidade de criar-se instrumentos de avaliação constante durante o processo, não pós-processo, né? Essa é uma perspectiva também que o Observatório, por exemplo, de Democracia Participativa traz. Há que se construir durante o processo essa dimensão avaliativa. Vou passar aqui. Estamos, então, num processo que estamos dialogando com vocês, no processo de formular política pública no território. Então, a definição da agenda, os assuntos públicos e o processo decisório está no território. O que esse processo formativo aqui está trazendo para vocês é a possibilidade de, a partir do território, a partir da sistematização de saberes, fazeres e experiências do território, tá? Vocês construírem um processo participativo, iniciarem a construção de um processo participativo, não a partir de leituras que estão na nuvem. Não. O processo participativo de construção da política pública de educação ambiental vai se dar a partir dos sujeitos do território e aqueles educadores ambientais que participam, educadores ambientais que vêm participando, educadores ambientais que vêm agindo no território. Quando vimos, eu, Marilene Cadei, que estamos há muito tempo nessa seara de participação em processos de construção, enraizamento, fortalecimento de políticas públicas de educação ambiental, que estamos também há muito tempo em espaços de controle social, seja aqueles construídos pelo ente público, seja aqueles construídos por nós mesmos, como as redes, por exemplo. Como nós vimos, quando nós vimos a listagem dos integrantes deste curso, daqueles que solicitaram a inscrição desse curso, foi uma alegria muito grande verificarmos que alguns desses educadores ambientais estiveram, por exemplo, no processo de construção participativa do Programa Estadual de Educação Ambiental. Foram, inclusive, elos nas suas regiões, naquelas consultas públicas regionais. Verificamos também, com muita alegria, que alguns dos que estão aqui nesse curso, nesse processo formativo, também participaram a convite da Rede Brasileira de Educação Ambiental e da Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro e as suas demais redes, no processo de revisitação do Programa Nacional de Educação Ambiental de 2017,
quando nós redefinimos o plano de ação. Ou seja, neste curso aqui estão educadores ambientais que atuam no território, educadores ambientais que já têm uma bagagem muito grande de construção dessa agenda pública, de construção de políticas públicas de educação ambiental, de atuação efetiva no território. Então, o que nós pretendemos nesse curso é trazer, convidá-los a outras dimensões, a dimensões que possam fortalecer a atuação que vocês já vêm fazendo nos territórios. Vou passar aqui. Apenas aqui, né, para lembrarmos, né, que se é um processo de construção de política pública, tem uma dimensão importante, que é o fortalecimento do controle social desta política pública. Né? Então, a nível do governo federal, nós tínhamos o nosso espaço de controle social da política pública de educação ambiental, que era o Comitê Assessor do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, que nesse momento de fragilização, de desestruturação dessa dimensão, esse comitê assessor ele foi encerrado, ele não existe mais. E no nível federal não existe mais também a coordenação de educação ambiental do Ministério da Educação e a diretoria de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que são o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. No nível do Estado, nós temos o GIEA, né? Na política nacional, tem muito claro lá a dimensão do controle social das políticas estaduais, que seriam as CIEAs. Como aqui no Rio de Janeiro a nossa lei se antecipou, ficou o GIEA, mas é a nossa CIEA. Então, o nosso GIEA exatamente o espaço de controle social em que você tem ali sociedade civil, poder público, discutindo, definindo, tentando dialogar para convergências possíveis com relação à dimensão da educação ambiental no território. Mas vocês estão na dimensão do município. Então, é importante nesse processo de construção do Programa Municipal de Educação Ambiental, o fortalecimento, seja pela criação, seja pela redefinição, seja por novas perspectivas dos objetivos desse órgão de controle social, com relação à política municipal de educação ambiental. Eu lembro de uma pergunta de um de vocês, para o Rocco, no sentido de a gente estar num processo de construção do programa, e se não tivermos política? E aí o Rocco, no que eu concordo, disse para vocês, olha, a política tem todo um dimensionamento, um percurso que às vezes demora. Então, vamos nos focar no programa, que isso pode até incidir na elaboração da política. Porém, tradicionalmente, na política, você vem definindo o órgão gestor da política e o espaço de controle social desta política. Então, para aqueles municípios, né, que ainda não têm a política, também seria interessante pensar de que forma, em que medida esse espaço de controle social da política de educação ambiental, a partir da elaboração participativa do Programa Municipal de Educação Ambiental, ela poderá ser discutido. Então, essas são, a partir da Constituição de 88, algumas possibilidades do controle social de iniciativa do ente público, e temos, como também já comentei,
esse controle social de iniciativa da sociedade. E essas duas dimensões do controle social de qualquer política pública, eles dialogam. Então, às vezes, por exemplo, uma rede de educação ambiental que está nessa dimensão aqui que vocês estão vendo, que é de iniciativa dos educadores ambientais, essa rede, às vezes, ela tem assento num espaço de controle social de iniciativa do ente público, como são como é o GIEA, por exemplo, e como poderá ser a CIMEA de vocês, né? A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental no município. Vários autores, vários estudiosos e também os sujeitos engajados, né, estão a construir permanentemente, continuamente, tá, os princípios da participação. Tivemos um momento muito rico quando da elaboração de uma política pública, que foi a política pública de participação social, né? Que há anos atrás. Infelizmente, na nossa realidade atual do Brasil, essa política pública está sendo invisibilizada. Porém, quando uma política pública ela não é apenas uma política governamental, e vocês vão ter oportunidade de ler bibliografia, de ler estudos acerca disso, tá? Essa política ela ganha uma robustez, né? Alguns autores, como Semiramis Visoli, o nosso Sorrentino, né? Nosso grande mestre, né? Eles cunharam até um termo de política do cotidiano. Então, para além daquelas dimensões da política que se inscreve nas políticas governamentais, você tem a política de cotidiano, que é quando ela ganha robustez, quando ela se enraiza nos territórios. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, que é um exemplo claro e não é à toa, porque aqui também temos lutadores neste curso, lutadores, educadores ambientais engajados na continuidade, na resistência dos centros de educação ambiental. Então, por exemplo, os centros de educação ambiental já foram política pública nesse país. Né? Política pública, que significa incentivo, significa fomento, significa recursos materiais, financeiros, não temos mais. Porém, essa política pública, ela deixou de ser uma política apenas governamental, porque vários centros de educação ambiental resistem, insistem e persistem. E hoje, por exemplo, a Pastoral de Ecologia Integral da Igreja Católica, ex-pastoral ambiental, né, a partir da Laudato Si do Papa, agora é Pastoral de Ecologia Integral, a pastoral ela pegou essa política pública de centros de educação ambiental e está a pensar as igrejas a partir de serem centros de educação ambiental. Então, os princípios da participação em política pública de educação ambiental, para nós, educadores ambientais engajados, não se dá apenas por leituras, né, de autores apenas, né? Ela se dá no momento em que a gente sistematiza nossos saberes, sistematiza nossas ações, que ganham vigor com essas leituras, que ganham vigor com o que nos apresentam esses estudiosos, esses mestres, né, das narrativas. Porém, sem o diálogo com a nossa ação, viram escritas frágeis.
né? Então, esses princípios da participação que vocês estão vendo aí nessa lâmina são princípios que vários autores trazem para nós, mas que também sistematizamos a partir das ações efetivas nossas e de vocês, sujeitos engajados nos territórios, sujeitos que efetivamente não desistiram de atuar no campo da educação ambiental nos seus territórios, e é por isso que estão aqui. Três princípios, eu já havia me referido na outra lâmina, três princípios são fundamentais quando estamos em processos participativos. Esse processo formativo tem muito claro o seu percurso, tem muito claro o seu caminho. É o caminho de um processo participativo. É esse o convite que a gente está trazendo para vocês, de que o Programa Municipal de Educação Ambiental, no município de vocês, a partir do engajamento de vocês, vocês são como multiplicadores, pontos focais, moderadores, facilitadores, são várias as possíveis terminologias do que sejam vocês que estão aqui no processo formativo. Eu prefiro luminares. Vocês são os luminares, tá? No sentido de levar uma perspectiva, de iniciar-se um processo de elaboração de uma política pública de educação ambiental, no caso, o PROMEA, de forma participativa. Então, esses princípios do que é participação, os princípios, tá? Absolutamente necessários do acompanhamento, do monitoramento e da avaliação são imprescindíveis. Como também a leitura, o estudo e a reflexão sobre as políticas públicas estruturantes de educação ambiental que já existem. E aí eu novamente me reporto a uma pergunta também feita durante a palestra do Rocco na semana passada, mas também, também tendo, né, como inspiração as falas da Teresa Gouveia e da Daisy Keller na apresentação delas. Tá? É necessário, sim, termos uma reflexão sobre as políticas públicas estruturantes de educação ambiental que já existem. Por quê? Porque os textos bases das políticas, elas vão se inspirando umas nas outras. Então, há um avanço nos escritos dessa política. Eu lembro que a pergunta foi: precisamos mesmo ler todo o aparato de política pública que já existe a nível estadual, ou a gente precisa ficar só a nível federal? O nosso convite a vocês é que, para além dos princípios, o que seja participação, para além desses três princípios absolutamente imprescindíveis que estão aqui, é necessário, sim, uma reflexão sobre as políticas públicas, porque elas vão avançando. Por exemplo, no nosso Programa Estadual de Educação Ambiental, houve um avanço com relação ao Programa Nacional de Educação Ambiental. Quando o nosso programa estadual foi feito, nós tivemos, como foi um processo participativo, nós tivemos a presença, por exemplo, de vários agricultores familiares, de vários apicultores, de várias pessoas que trabalham na perspectiva da segurança alimentar e da soberania alimentar, e eles trouxeram as suas perspectivas. Isso foi escrito no documento, isso foi um avanço com relação ao programa nacional que existia na época. Hoje, como eu já falei, o programa nacional avançou de novo, porque em 2017 tivemos uma revisitação desse programa nacional. Mas naquele momento em que escrevemos de forma participativa o nosso programa estadual,
Não existia o conceito lá no Programa Nacional, efetivamente, de forma bastante explícita, concreta e objetiva, da soberania e da segurança alimentar. Outro exemplo também é o Programa Municipal da Capital, que se inspirou nesses programas nacional e estadual, porém também avançou. Tivemos, de uma forma bastante significativa, precisaríamos ainda estudar, né, essa característica do que foi o programa municipal no que tange a participação de muitas pessoas de diferentes crenças religiosas. E cada uma dessas crenças religiosas, não apenas de matriz cristã, trouxeram as suas perspectivas do que seja o relacionamento do homem, né, com relação ao seu ambiente. Ao ambiente, à natureza, enfim, a toda essa perspectiva, né? E aí nós construímos coletivamente, resgatamos, pegamos um conceito do bem viver, né? Da América Latina, né? Dos educadores populares, educadores ambientais na América Latina, que pudesse, como o programa é uma política pública laica, nós conseguimos, com este conceito do bem viver, apresentamos esse conceito a todas aquelas pessoas de diferentes matrizes religiosas e perguntamos, ele dá conta, né? Esse conceito dialoga com a perspectiva da sua crença? Sim. Todos disseram sim. E aí ele foi incorporado ao texto do programa municipal. Isso foi um avanço. Então, é importante, sim, a gente se debruçar não apenas sobre esses princípios, mas nos debruçarmos sobre as políticas públicas e estruturantes que existem da educação ambiental. Uma outra questão também, antes de eu pegar isso aqui, eu já estou terminando aqui a minha, faltam poucas lâminas aqui, Marilene, Bruno, eu gostaria também de dar outro exemplo, já que tanto na palestra da Daisy Keller e da Teresa Gouveia, como também na palestra do Rogério Rocco, várias perguntas incidiam na educação ambiental formal, né? Como se faz isso, como é que está a realidade da educação formal, educação ambiental formal, como fica a questão da educação ambiental formal na discussão disciplina ou não, que está voltando à seara, né? Uma observação que as nossas políticas públicas estruturantes orientam que não seja disciplina, mas essa discussão veio à tona e está retornando em outras dimensões, vários outros espaços. E aí, eu também os convido, né, vocês, colegas cursistas que estão aqui, a conhecerem, refletirem, se debruçarem nas diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Elas são de 2012. Tá? Em 2017, nesse contexto que eu me referi, quando revisitamos o Programa Nacional de Educação Ambiental, num convite que a Rede Brasileira de Educação Ambiental e suas 40 redes fez ao órgão gestor naquele momento, de revisitarmos nosso plano de ação do Programa Nacional, nós aqui no Rio de Janeiro fizemos uma pequena pesquisa, as redes de educação ambiental da malha da Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, e buscamos saber, em 2017, 5 anos depois das diretrizes curriculares serem aprovadas, eu já falei isso em vários outros momentos, nós fizemos uma pequena pesquisa para saber dos 92 municípios do nosso estado do Rio de Janeiro, qual deles tinham organizado um processo formativo para os seus professores em exercício, conhecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, que era uma demanda muito grande de nós, educadores ambientais, que trabalhamos na perspectiva do ensino formal, principalmente do ensino básico, fundamental e médio. E a resposta foi 0%.
5 anos depois das diretrizes curriculares nacionais, nenhuma Secretaria de Educação efetivou um processo formativo robusto para que os seus professores conhecessem essas diretrizes. Estamos em 2021, nós não sabemos de 17 a 21 o que ocorreu. Mas seria também interessante, seria uma capacidade, um indicador de impacto desse programa, tá? Desse processo que vocês vão startar nos territórios, que pudéssemos também ter os nossos professores do ensino fundamental e do ensino médio conhecendo essas diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Essa lâmina aí traz também um convite de que o processo tem que ter uma capacidade de impactar, né? Se é um processo participativo, ele tem capacidade de impactar, né? Vários autores trazem estudos na perspectiva de como uma política pública de educação ambiental, quando elaborada de forma participativa, impacta não apenas a gestão pública, né? O Luciano Barbosa é um autor, trabalhou no MEC, fala de círculo virtuoso na gestão pública, mas esses processos participativos de construção, fortalecimento e enraizamento de uma política pública de educação ambiental impacta não apenas na gestão pública, tá? Mas impacta no fortalecimento da cidadania e no fortalecimento desse conceito de diálogo que não prescinde dos conflitos, que não prescinde de trazer as perspectivas da justiça ambiental e da justiça social nos territórios. Então, é importante também uma reflexão portanto, o monitoramento, o acompanhamento e a avaliação. Estamos impactando? Onde estamos impactando? De que forma? E, para terminar, acho até que eu já passei, desculpa, eu não estou olhando aqui, né? E, para terminar, se impacta, fortalece. Se mesmo o impacto negativo, como sabemos, fortalece a dimensão da luta, né? Exatamente porque foi um impacto negativo. Então, se tem impacto, se é necessário um processo participativo, a construção de um processo de uma política pública de educação ambiental ser participativa, ela impacta e ela fortalece. Ela fortalece as redes e coletivos de educação ambiental daquele território, ela fortalece os movimentos sociais daquele território, ela fortalece as lutas pelos direitos à cidade, pelos direitos de segurança ambiental e soberania alimentar, pelos direitos à inclusão, à diversidade, à mobilidade. Ela impacta e fortalece essas lutas. Ela fortalece o próprio órgão gestor da política de educação ambiental. Nós levamos 10 anos para a aprovação do nosso Programa Estadual de Educação Ambiental. E nós não desistimos. E não fomos só nós que não desistimos. Nós, sujeitos sociais que estamos nas redes, nas universidades, todos nós que participamos da elaboração, que entendemos que aquela política pública era nossa. Não! Também lutaram gestores públicos engajados, mesmo na situação mais adversa da gestão pública, em que aquela política pública, no caso o programa estadual, era vista como de não importância, ou de importância bastante diminutiva, aqueles gestores públicos, eles não desistiram. Então, mesmo quando a institucionalidade ela não existe hoje, por exemplo, coordenação de educação ambiental na Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Não existe. Porém, temos sujeitos engajados na gestão pública e isso, de alguma forma,
faz com que esses gestores não desistam nunca, que esses funcionários públicos que têm a res pública no seu coração não desistam nunca. Fortalece também a transversalidade da educação ambiental, como as políticas públicas estruturantes alinhavam, né? As políticas públicas estruturantes e os grandes tratados internacionais de educação ambiental trazem a perspectiva da transversalidade, né? Como o Tratado de Educação Ambiental de 92, que é a inspiração máxima de todas as políticas públicas estruturantes de educação ambiental do nosso país. Está lá no Tratado de Educação Ambiental de 92, que foi elaborado naquela dimensão da sociedade civil planetária durante a primeira jornada de educação ambiental no Fórum Global, que foi a dimensão da sociedade civil durante o que a gente chama de ECO 92. É lá que nós estávamos. Não era na dimensão oficial, nós estávamos no Fórum Global, construindo na primeira jornada de educação ambiental este Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis. E ele é que vem sendo a inspiração para as nossas políticas públicas. E é lá que está inscrito o diálogo, e é lá que está inscrita a transversalidade, e é lá que está inscrita a educação popular. E fortalece também os próprios espaços de controle social. A resistência dos sujeitos sociais engajados, educadores ambientais engajados, que atuam, que têm a perspectiva da ação, que não apenas ficam como uma pipeta ou um microscópio olhando o que os outros estão fazendo e escrevinhando. Não, para aqueles sujeitos sociais que efetivamente atuam nos territórios, para aqueles educadores ambientais como vocês, senão vocês não estariam aqui. O fortalecimento dos espaços de controle social é uma dimensão que um processo participativo de construção do Programa Municipal de Educação Ambiental traz. Eu termino aqui trazendo mais um trecho do Morin, né? E nesse trecho, talvez absolutamente conhecido por todos vocês, ele novamente traz o esperançar. Né? O primeiro trecho que eu apresentei é de um observatório que tem toda uma perspectiva metodológica de trazer subsídios para quem, né, para os sujeitos que estão na seara de construírem processos democráticos. E o Morin traz também um esperançar. Sempre há possibilidade de resistência. Então, eu termino aqui. Bruno, desculpa se eu passei. A Marilene vai brigar comigo. Acho que eu passei tudo. Não precisa pedir desculpas, não, porque a galera que estava curtindo bastante pergunta, inclusive, a participação de todo mundo. E com certeza a Marilene também vai gostar. Bom, deixa eu ver aqui. Eu tenho que subir aqui. Como é que eu faço, Marilene? Você fala para mim? Ou eu vou lendo aqui? Gente, não, as perguntas eu vou te passando aqui. Eu posso ir te passando aqui as perguntas se você preferir. Ótimo, Bruno. Por isso, você é o meu mediador. Você junta um monte de perguntas, vê o que você faz aí para mim. Mas antes da pergunta, primeiro uma mensagem aqui da Diva Pereira. Jaqueline, querida, saudade de trabalhar com você. Beijo, já mandou um beijo. Não vale, a Diva gosta de mim, então não vale. Não vale. Era imparcial, então, né? Então, antes das perguntas, só algumas informações rápidas. O link de presença já está aberto, está na mensagem fixada no chat. Então, todo mundo entrando lá para marcar presença. Para vocês. A primeira pergunta foi a do Tiago. Deixa eu achar aqui a pergunta. Ele perguntou o seguinte, uma excelente pergunta. Como é possível integrar os servidores públicos municipais às redes de educação ambiental neste cenário inovador organizado pela SESI, os órgãos gestores, né, que você já mencionou na apresentação? A pergunta é bem legal. Então, ótima pergunta. Aí na parte perguntou de rede, eu já fiquei caluniada. Tô boba.
Então, no Fórum Global, né? Que foi aquela dimensão da sociedade na época que não tinha WhatsApp, né? Que não tinha nada disso, não tinha internet direito, era por fax mesmo, por telefone internacional. Enfim, construímos de forma participativa, de forma colaborativa, naquela... E lá, nesse Tratado de Educação Ambiental, que é um da bibliografia aqui do nosso curso, tem lá redes de educação ambiental, né? Então, as redes, elas não eram novas, não foi em 92, né, que esse conceito apareceu. De educação ambiental. E de lá para cá, várias redes de educação ambiental foram criadas no país. Várias. Algumas delas, talvez a exatamente por sujeitos sociais que estavam lá naquela jornada. Logo depois a de São Paulo, logo depois a do Rio de Janeiro. Hoje temos, na malha da rede brasileira, incluindo a rede de educação ambiental do Rio de Janeiro, cerca de 40 e poucas redes de educação ambiental. Os mais difíceis da própria dinâmica de rede. Mas estamos no Rio de Janeiro. No caso do Rio de Janeiro, a rede de educação ambiental do Rio de Janeiro, ela foi criada inicialmente por indivíduos. Então, nós nos incluíamos a rede do Rio de Janeiro, passou por várias configurações. A gente não usa muito a palavra estruturação, a gente usa a palavra configuração. Hoje, o que é a rede de educação ambiental do Rio de Janeiro? Ela é uma rede de redes, similarmente à rede brasileira de educação ambiental. Então, existe, por exemplo, a rede de educação ambiental da Costa Verde, uma das facilitadoras, uma das facilitadoras, eu também. Existe a rede de educação de educadores ambientais da Baixada de Jacarepaguá, que é uma região da capital do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, que também é uma região da capital do Rio de Janeiro. Existe uma rede temática de juventudes na rede de educação ambiental do Rio de Janeiro, rede de olhares da juventude. Existe a rede de educação Iguaçu, Belfor Roxo e Duque de Caxias, enfim. Existe a rede de educação ambiental da Serra dos Órgãos, vai fazer agora, né, nesse mês que vem, o seu encontro. Enfim, então, como vocês adentram as redes? Entram, batendo na porta. Oi, quero entrar. Então, se você está, por exemplo, na região de incidência da rede de educação ambiental, a gente pode enviar para vocês, tá bom, Marilene? A gente pode enviar o contato de todos os facilitadores dessas redes, né? Entrem em contato e comecem a participar das ações dessas redes. Cada uma dessas redes possui as suas próprias diretrizes de pertencimento, as suas próprias diretrizes de ações,
os seus próprios planejamentos estratégicos, né? E nessas redes, sujeitos engajados, educadores ambientais, Jaqueline, pode ser da gestão pública ou de qualquer outro lugar. Desculpa, Bruno. Oi, não. As pessoas está ruim? Falhando um pouco a sua fala. Vê se melhorou, Bruno. Tá, a gente pode continuar falando? Eu só vou repetir aqui a pergunta para quem não ouviu, travou na hora, deixa eu pegar aqui só um minutinho, mas enquanto... E aí eu vou te avisar... Mas a minha resposta deu para ouvir? Travou um pouco, se você puder só dar uma resumida, mas a pergunta foi sobre a possibilidade de integrar os servidores públicos municipais às redes de educação ambiental existentes para a criação dos PROMEGAs. Então, como eu falei, está melhor agora, Bruno? Me fala aí. A minha internet não está muito bom, né? Aqui está ótimo. Aqui está ótimo. Eu vou ver agora como é que vai ficar no YouTube. Entendeu? Então, como eu falei, qualquer indivíduo pode entrar numa das redes de educação ambiental, das redes que existem na malha da rede de educação ambiental do Rio de Janeiro. Quando você fala em integrar, você fala em que, na perspectiva de um processo participativo, efetivamente as redes de educação ambiental serão convidadas a participar desse processo participativo. Servidores públicos são educadores, no campo da educação ambiental, são educadores ambientais. Eles adentram, eu sou servidora pública, eles adentram normalmente as redes de educação ambiental que eles querem participar, atuar. Ok? Tá, perfeito. Vamos ver se agora melhorou? Eu vou fazer aqui o som? Melhorou? Então, aqui tá bom, mas às vezes, às vezes entre a plataforma e o YouTube dá uns probleminhas de conexão mesmo. Mas às vezes mas já tem gente dizendo que dá uma melhorada. Então, vamos continuar. Aqui a gente tem uma pergunta do Yoshiharu Saito, não sei se eu falei certo, senão peço desculpas. Mesmo constando em diversos marcos regulatórios a recomendação de considerar a educação ambiental como fundamental dentro dos territórios das bacias hidrográficas, como fortalecê-la? Então, Saito, colega, engajado, né, nos comitês de bacia hidrográfica, lá do Baía de Guanabara. Saito, com os planos de educação ambiental, né? Então, os planos de educação ambiental, eles são uma política pública, né, no campo da educação ambiental. Porém, da mesma forma que a gente está trazendo aqui, os planos de educação ambiental dos comitês de bacia hidrográfica, eles têm que ser construídos de forma participativa e levando em consideração algumas pistas, alguns indícios que eu falei aqui, mas que também, por exemplo, Daisy Kelly e Tereza Gouveia também apresentaram na sua fala. Ele tem que dialogar, primeiro que ele tem que ser participativo, né? De verdade. Infelizmente, várias experiências de planos de educação ambiental em vários comitês de bacia hidrográfica pelo Brasil, essa dimensão de participação não foi tão robusta. E ele tem que dialogar com as políticas públicas e estruturantes que já existem. Infelizmente, Saito, quando a gente vai estudar um pouco, né, a apresentação dos documentos daquelas organizações, a maioria empresas, e, infelizmente, empresas de engenharia, que, enfim, ganham os editais de educação ambiental, não só aqui no Rio de Janeiro, eles só citam a Política Nacional de Educação Ambiental. Tá? Só citam a Política Nacional, que é abstrata, né? O que dá concretude à Política Nacional é o Programa Nacional de Educação Ambiental. E, então, quando você lê, né, todas aquelas escrituras, né, de quem está responsável, muitas vezes, pela condução da construção, da elaboração do Plano de Educação Ambiental, infelizmente, só cita en passant
a Política Nacional de Educação Ambiental, cita as diretrizes e princípios dessa política, mas nós não vemos essas diretrizes e princípios efetivamente inseridos nas ações, no percurso metodológico da elaboração do plano de educação ambiental, e a participação não é robusta. O processo que deve ser participativo, ele efetivamente não é participativo, às vezes é conduzido de forma uma ou duas oficinas, e que cada um tem 2 minutos para falar e acabou, né? Então, o fortalecimento da dimensão de educação ambiental, caro Saito, passa pela elaboração participativa dos nossos planos de educação ambiental dos comitês. Jaqueline, eu vou te fazer mais 2 perguntas. Se quiser, acho que a instabilidade na rede que estava passando, que estava travando, deu uma melhorada. Se quiser tentar voltar com a imagem também, a gente pode fazer essa experiência, qualquer coisa eu te aviso. Mas são 2 mensagens aqui da Rosângela Vieira. Uma é só uma mensagem e uma pergunta. Ela colocou aqui que o Centro de Referência em Educação Ambiental de Resende é um exemplo de que a Jaqueline aborda como resistência no território aqui em Resende desde 2000. Na hora que você estava falando da importância dos centros de educação ambiental, ela colocou isso. E depois ela coloca uma pergunta. Como envolver e resgatar os atores sociais para somar nas políticas públicas de educação ambiental na elaboração do PROMEA nesse momento de pandemia? Ou seja, por mais que a pandemia esteja, vamos dizer assim, já na sua fase final, pelo menos é o que a gente espera, né? A gente acredita que seja uma nova realidade, tendo em vista possíveis a mudança da sociedade que a pandemia trouxe, né? E possíveis outras crises que a gente possa vir a ter, né? Então, essa é uma pergunta que eu achei meio interessante também. A Rosângela participou da construção do Programa Estadual do Rio e da revisitação do Programa Nacional em 2017. Um abraço, Rosângela, é uma guerreira, né? Todos vocês aí no Centro de Educação Ambiental aí de Resende são os guerreiros. Pois é, o virtual, a dimensão virtual, né? As ferramentas virtuais, elas não são neutras, né? Como também os encontros presenciais. Não é porque é um encontro presencial que teremos uma participação robusta, né? E também não é no espaço virtual que não teremos uma dimensão participativa robusta. Isso é uma decisão política. Às vezes nós vamos a uma oficina, a um encontro presencial, e ele, retoricamente, se apresenta como participativo, mas ele não é participativo, principalmente, por exemplo, porque sujeitos sociais que estão conduzindo aquela ação presencial estão imbuídos do que hoje, né, o conceito a gente chama de epistemicídio, né? Não nos deixam falar, só deixam falar aqueles que comungam do grupo que está conduzindo. Então, se são tecnocratas, só as perspectivas tecnocratas serão evidenciadas ou serão apresentadas como acontece a mesma coisa, né? Então, há que se ter uma perspectiva de como tornar, nesse momento em que nós estamos, como tornar a dimensão virtual o mais participativa possível. Isso não se dá... os insights são importantes, né? Os filósofos que trabalham, né, na perspectiva da epistemologia mostram a importância dos insights, né? Mas não podemos apenas ter uma intuição de elaborar um processo virtual
e na intuição apenas achar que ele é participativo. Existem metodologias que trazem, né, com técnicas inovadoras que trazem isso a gente tem que estudar, né? A gente tem que sentar, estudar ou dialogar com quem já faz isso, buscar na própria gestão pública quem já faz isso. Então, não é neutro, nem as reuniões presenciais são neutras e nem as reuniões virtuais são neutras. A pandemia está aí, a pandemia está inserida no que alguns de nós chamamos de colapso ambiental. Essa vai parar, outras virão. Temos que ter claro que o mundo nunca mais vai ser como antes era, e eu não sei porque que alguém quer que volte aquilo que era, que, na verdade, continua sendo, né? É o capital que mandava e manda. Existem vários conceitos hoje, né, que utilizam ressignificância da reexistência. Esses novos conceitos têm que dialogar com quem está atuando no território. Senão fica novamente um monte de conceito vago, né? Então tem que vir falar com nós que estamos atuando no território. E de que forma essas ressignificâncias, né? Esses realmente vão possibilitar o fortalecimento dos processos participativos. De que forma vão nos fortalecer? Porque a gente está atuando há muito tempo. Vocês estão o quê? É isso, Bruno, que você me falou, não é isso? Desde 2010, estamos em 2021. Quem sabe a existência são vocês que sabem. Né? Então, são novas possibilidades que vocês vão ter sistematizando os saberes, experiências e fazeres de vocês em 21 anos. Eu acho que, não sei, acho que eu não respondi, não, acho que é só um... É mais uma pergunta reflexiva, né? E essa questão da pandemia, eu acho que é muito... nessa luta, né? Guerreando, e essa questão da pandemia que você falou realmente, né? Com certeza essa pandemia está inserida no cenário de colapso ambiental. Já era previsto que a gente teria alguma, e muito provavelmente teremos outras pandemias aí com mau uso da terra, mau uso das florestas. É inevitável que isso venha acontecer novamente. E é o que você falou, né? Querendo voltar para o velho normal, né? Pelo amor de Deus, né? O velho normal nos trouxe tantos problemas, né? Vamos pensar num novo normal, né? Eu sei que ficou até uma expressão batida, mas vamos ressignificar esse novo normal para algo que realmente não faz sentido a gente tentar voltar ao que era, né? Mas, enfim, temos aqui duas perguntas do Ervaldir Barreto de Oliveira. São duas perguntas associadas, né? Uma é qual a importância de se promover o diálogo entre a educação ambiental e os movimentos sociais do campo, e quais diálogos estão sendo promovidos entre a educação do campo, a educação popular e a educação ambiental. Existem vários educadores ambientais hoje, aí eu vou falar do estado do Rio de Janeiro, né? Inseridos em vários sociais. Vários. Por exemplo, educadores ambientais que vêm lutando, por exemplo, ao lado, né, de quem luta pela terra, de quem luta pela reforma agrária.
vários educadores ambientais que trazem a questão das injustiças do campo, né, e que tentam, ao lado e em diálogo com esses lutadores do campo, inserindo algumas possibilidades teórico-metodológicas, inserindo conteúdos, por exemplo, nas Jaqueline, matrizes... Oi? Oi, desculpa. É da nossa conexão, Não, mas é melhor fechar a câmera. Melhorou? Melhorou? A gente vai ver agora, mas vamos tentar. Pode falando que qualquer coisa eu falo aqui. Gente, eu peço desculpa porque eu acho que é a minha internet. A minha internet hoje, eu fiquei desesperada, o Bruno aí viu, Marilene, ela não tá boa aqui em Jacarepaguá. Mas, Jaqueline, eu acho que é geral, porque a minha também está falhando. Tem gente falando que a minha fala também está falhando um pouco. Então, vamos lá. Como eu estava falando, existem vários educadores ambientais hoje que estão ao lado dos movimentos populares, ao lado dos movimentos sociais, numa perspectiva dialógica, numa perspectiva de respeito a esses movimentos, trazendo contribuições. Por exemplo, nas lutas do campo, construindo matrizes, né, de conteúdos que possam ser importantes para esses grupos. Existem educadores ambientais também, aqui no Rio de Janeiro, que estão ao lado dos grupos que trabalham para o fortalecimento da agricultura familiar, agricultura orgânica, por exemplo. Nós tivemos um exemplo aqui, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que educadores ambientais engajados, estivemos ao lado, né, dos protagonistas, né, dessa perspectiva das lutas pela agricultura orgânica, pela agricultura familiar, pela comida, né, pela soberania alimentar e segurança alimentar, por exemplo, quando da construção da política de desenvolvimento rural aqui do município do Rio de Janeiro. Existem educadores ambientais também que estão ao lado dos lutadores pelos direitos à cidade. É uma cidade sustentável. Tem vários educadores ambientais em vários territórios do nosso estado que estão nessa perspectiva. Como atuar ao lado dos protagonistas dessas pelos direitos da cidade, tá? Por exemplo, nos movimentos das favelas, por exemplo, né? Que traz a perspectiva da sustentabilidade do território, a sustentabilidade desses territórios das favelas, né? E aí eu reitero muito essa palavra ao lado. Anos atrás, se vocês me permitem, não sei, uns 2 anos atrás, eu recebi um convite, esses convites da gente, né, esses flyers, né, que haveria uma discussão sobre educação ambiental nas favelas. Eu falei, puxa vida, que legal, bacana. Quando eu fui ver, eram na mesa, né, na roda, né, o flyer falava muito, conceitos muito bonitos, muito interessantes, né, na perspectiva do que se diz educação ambiental crítica, emancipatória, blá, blá, blá. Mas só quem estava na mesa eram universitários que nenhum era da favela. E eu fui buscar um a um quem eram aquelas pessoas. Então, por mais interessante, por mais boa vontade, por mais posicionamento político que esses educadores ambientais, estudantes das universidades que lá estavam nessa mesa, estivessem imbuídos, né, de todo esse arsenal teórico, né, da educação ambiental dita crítica e emancipatória, não tinha nenhum morador da favela lá nessa mesa, né? E aí, esse mês passado foi uma alegria muito grande quando a Rede Favela Sustentável fez lá o seu encontro de educação ambiental com as pessoas das favelas que trabalham essa perspectiva. Em diálogo, sim, em diálogo com
esses estudiosos, mas lá na roda, numa perspectiva de horizontalidade, eles estavam lá dialogando. Então, sim, existem vários educadores ambientais no estado do Rio de Janeiro que estão ao lado das lutas, né? Na cidade, nas florestas, nas águas, nos campos. E vocês vão ter a oportunidade de evidenciar nos seus territórios, aqui nesse processo formativo, o que está rolando aí nos municípios de vocês. Deu para ouvir bacana, Bruno? Sim, aqui ficou... com isso. Não. Aqui ficou ótimo. Eu vou fazer o seguinte, a gente tem mais 3 perguntinhas rápidas, já pelo adiantar da hora, e eu vou ler as 3 juntas. Okay. Uma ou outra tem um pouquinho de relação, não tanta, mas para a gente poder fazer um fechamento em relação às perguntas. Okay. A primeira é a do Thiago Ferreira, que ele pergunta, você acredita que a criação e a reativação dos fóruns das agendas 21 locais poderiam servir de subsídio para o planejamento estratégico dos PROMEAs? Essa é a pergunta do Thiago. Aí a Alessandra perguntou quais as possíveis fontes de fomento para promover a execução contínua de programas e projetos de educação ambiental nos municípios. Isso é um assunto interessante. Fontes de fomento sempre é uma busca que os municípios têm, né? E a última, que é bem rápida, do Alex, ainda voltando na questão, acredito que ele tenha feito uma relação com a pandemia também, que é, sabendo que existem vários métodos de disseminação da educação ambiental, qual o método digital que pode alcançar o maior número de pessoas? Ou seja, primeira pergunta sobre os fóruns das agendas 21, o segundo sobre fontes de fomento e o terceiro sobre método para alcançar mais pessoas no ambiente virtual. Muito bem, eu acho que é mesmo a internet, eu fico falando, mas eu entendi a pergunta, Bruno, as perguntas. Muito bem, Tiago, Agenda 21. A Agenda 21 é um dos exemplos, né? Nós tivemos uma política pública, né? Não apenas de fortalecimento, mas também de fomento, com recursos, né? As agendas 21 locais. A Agenda 21... qual é a carteira de identidade da Agenda 21? Ela é um planejamento estratégico de um território, só que participativo, né? Então, é um planejamento do território, mas com qualitativo participativo. E aí, em determinado momento, no governo federal, essa política pública ela foi estruturada, e isso foi como numa espiral, né, descendente, ela foi descendo para os estados e para os municípios. Foi um momento bastante rico. E rico em quê? Né, já que essa política pública ela feneceu no governo federal, nos governos estaduais, mas ela resiste ainda em alguns municípios, né? Em um outro estado também, ela continua sendo referenciada. Ela foi importante por quê? Porque em vários lugares, em vários dos territórios, foi a primeira vez que sujeitos sociais conseguiram entender, conseguiram entrar em contato, conseguiram dialogar a partir das suas realidades, dos seus fazeres, com essa dimensão do que é planejar estrategicamente um território. E planejar estrategicamente um território de forma participativa, de forma dialogada com outros segmentos, né? E com os conflitos inerentes a isso, né? Buscando alguns caminhos razoáveis e possíveis. Muitos são os estudiosos que efetivamente viam nas agendas 21 uma possibilidade de fortalecimento, inclusive, das lutas sociais nas cidades, mas outros, né, principalmente aqueles que nunca participaram de nenhum processo da Agenda 21 local, muitos
criticavam a Agenda 21, porque era uma Agenda 21 que, por exemplo, dialogava com o capital, porque tinha como um dos segmentos lá as empresas, né? E aí, por dialogar, por aceitarmos sentar numa mesa de negociação com o capital, isso era visto de uma forma muito negativa. E vários de nós, educadores ambientais, participamos efetivamente desses fóruns de Agenda 21 local e desses processos de construção de Agenda 21 local. Eu me pergunto, sabe, Tiago, se ela era, na verdade, tão afeita assim ao capital, por que que houve um estraçalhamento dessa política? Para mim, é o contrário, a gente pode fazer um questionamento e pesquisar sobre isso, né? Por que houve um estraçalhamento das políticas de construção de Agenda 21 local, escolar, né? Talvez por serem muito participativas e talvez por trazerem a perspectiva de efetivamente um planejamento territorial participativo. Se um fórum de Agenda 21 local pode ser ressuscitado por conta da construção de uma política pública de educação ambiental, eu não sei, vai depender do território, vai depender de uma análise, de um diagnóstico que vocês façam. Estamos, por exemplo, em vários territórios, em plena dimensão da revisão dos planos diretores. Talvez, né, um diálogo na perspectiva do que trazia a Agenda 21 local, que essa perspectiva de participação muito forte. Nesse momento de construção do programa possa dar um gás, né? Nessa perspectiva de participação e de efetiva participação dos cidadãos na construção dos rumos da sua cidade. Também, como sempre, não sei se respondi, eu só trouxe algumas considerações. Com relação a fomento, né? A recursos financeiros para a educação ambiental. Esse é um momento bom, sabe? Nós temos muito poucos recursos hoje para a educação ambiental, muito poucos. No momento em que você fragiliza toda a dimensão da educação ambiental no campo do Estado, né? No campo do governo federal, no campo do governo estadual, no campo do governo municipal, o que você teve foi efetivamente uma fragilização da possibilidade de você obter recursos, né, para programas, projetos e ações de educação ambiental. Porém, isso tudo não é tão reto assim, não são linhas retas. Veja só, estamos num momento de desestruturação efetiva, né, das políticas públicas estruturantes a nível federal, né? E agora você tem, por exemplo, a nível estadual, né, utilizando aí o conceito do Morin, uma grande possibilidade, né, uma grande fresta, né, uma grande janela de oportunidade para o fortalecimento exatamente, né, das políticas estruturantes municipais a partir de ações advindas do governo estadual. Tanto o SEAS, com esse processo formativo, quanto o INEA, que está se debruçando, por exemplo, nos indicadores de acompanhamento e avaliação de políticas públicas de educação ambiental, elaboradas também de forma participativa pela Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental. Vocês, cursistas, terão a oportunidade de se debruçar nesses indicadores. Então, essas frestas, né, essas possibilidades, elas trazem também
uma possibilidade de construir-se neste movimento de elaboração participativa do Programa Municipal de Educação Ambiental do território de vocês, do município de vocês, de também ser construída uma dimensão de fomento, um fundo de educação ambiental, por exemplo. Quando essa política, quando esse processo impacta, por exemplo, como eu disse anteriormente, no fortalecimento dos espaços de controle social da dimensão de educação ambiental daquele município, abre-se também uma janela de oportunidade para a efetiva criação de fundos de educação ambiental. Desculpa, ficou tudo preto aqui, mas vocês estão me ouvindo? Não, Jaqueline, vamos fazer o seguinte, a gente está ouvindo sim, vamos voltar com a câmera para a gente já poder ir fazendo o fechamento. Isso, e aí terminando, então, aqui, Bruno, a questão pode-se criar um fundo, pode-se criar no órgão de controle social, quando ele não tem ainda, né? Quando não existe ainda, a partir da elaboração do programa municipal, uma dimensão que vai se ater à questão do fomento, mas, finalizando, temos a possibilidade dos aí tem uma grande possibilidade que nós, educadores ambientais, ainda não estamos utilizando de uma forma muito permanente ou de uma forma muito organizada, né? Que é levar, né, as nossas demandas ao legislativo. Estatal. Talvez demandas advindas dos municípios podem ser enviadas ao Fundo Brasileiro de Educação Ambiental para incidir no seu planejamento estratégico. E a última pergunta, desculpa, eu acabei esquecendo, Bruno, me fala a última pergunta. Não tem problema. Porque há vários indicadores que incidem nessa decisão. Público-alvo, né? Objetivos da ação de educação ambiental, possibilidades de impacto, diagnóstico da realidade do território, sistematização das experiências já existentes, não apenas no campo da educação ambiental, mas no campo das políticas públicas do município, que já se utilizaram da dimensão virtual, há que se fazer uma receita de bolo, um passo a passo único, porque vai depender dos territórios. A Marilene chegou, eu já vou... A Marilene chegou para dar um testamento. Ai, meu Deus! Calei, Marilene, calei. Não, tá tudo certo, Jaqueline. Gente, só para fazer não tem como ler tudo aqui, porque senão a gente ficaria aqui até amanhã. Também tem muitas cidades que se identificaram, muitas mesmo aqui do estado do Rio, teve até cidades de outros estados. Aqui, tem gente até do Pará que está participando aqui, enfim. Eu não vou nem ler as mensagens aqui, porque são muitas realmente. Então, professora Marilene, vou te deixar aqui para a gente poder se despedir e querer dizer que foi um prazer estar aqui com vocês duas. Eu sempre aprendo muito com vocês duas. São minhas inspirações aí nessa área de educação ambiental, de políticas públicas, e agradecer em nome do INEA, agradecer em nome da SESI, enfim, essa parceria que está sendo maravilhosa para esse curso.
pessoas vão pensar de mim? O que a Jaqueline faz? Quer dizer, eu cheguei e vai dizer, parabéns, Jaqueline, que ótimo, adorei a sua fala, você está recebendo muitos elogios e ela acha que eu vou brigar. Meu Bruna, Deus, a gente... Eu e Marilene, a gente trabalha há 25 anos, ninguém entende como, né, Marilene? Nem eu, mas tudo bem, Rafa. Bem, gente, olha só, brincadeiras à parte, Jaqueline, muito obrigado, né? Foi excelente a sua fala. As pessoas realmente, como o Bruno falou, as pessoas gostaram muito, curtiram. É uma pena que a gente tem um tempo assim, a gente tem cada questão que é colocada, né? Para finalizar, eu preciso de, como sempre, dar uns recados técnicos. Então, eu tenho um recado muito importante, que é o seguinte: nós colocamos hoje de manhã um aviso de que nós começaríamos o primeiro fórum de debate hoje à tarde, mas nós tivemos alguns problemas com os dados que nos foram enviados. Às vezes, dado faltando uma letra, com um ponto a mais, faltando uma informação de CPF ou de telefone, e esses dados eles têm que estar todos completos para que a equipe do INEA possa inserir os cursistas na plataforma lá da universidade. E não pode ser feito um a um, isso é feito em conjunto, né? Senão o técnico, cada hora, tem que colocar um, colocar outro, então não pode. Normalmente se coloca a turma toda junta. Como nós ficamos esperando até hoje algumas respostas de alguns municípios, nós vamos ter um atraso no início do fórum. Mas não se preocupem, ele vai ser aberto amanhã, às 15 horas. Ele é um fórum lá, tá, com a gente. Vocês vão poder entrar a hora que vocês puderem e vão dando a sua contribuição. Na plataforma, vocês encontrarão a questão, e nós vamos colocar também no fórum, a questão para debate. Então, vocês vão pensar em tudo isso, né, que vocês ouviram aqui esses dias, toda a experiência que vocês já trazem, todos os outros cursos, as outras informações, todas aquelas coisas, toda a vivência esse fórum, vamos conversar com vocês nele. E detalhe, entrar no fórum não é só dizer porque sim, porque não. Porque sim, porque sim. Porque não? Porque não. Baseado em que você está colocando aquilo? Então, a gente até colocou lá nas orientações, que vocês vão encontrar lá na plataforma, que essas contribuições de vocês, elas têm que ser com base na experiência de vocês, sim, mas não pode ser naquela experiência do eu achei, eu tive uma visão embaixo do pé de coqueiro. Não, não é assim. Claro, a inspiração pode vir em qualquer lugar, mas vamos nos basear sempre em informações científicas, em dados que vocês têm. Claro, você pode ter uma expectativa. Expectativa é diferente do eu acho, né? Uma expectativa é criada em função de coisas que a gente reúne e aí pensa numa hipótese. Isso até é científico, né? E você testa depois a sua hipótese. Mas, assim, queria que vocês lembrassem sempre que estarão lá representando os seus municípios. É um fórum oficial, né? Não é uma conversa numa lanchonete ou num outro local, né? E que também a gente outro não seja a fala que a gente gostaria de ouvir naquele momento. Agora, lembramos que esse outro tem que lembrar que a fala dele também tem que ser pautada no respeito, na ética e em conhecimentos, de preferência com embasamento científico, ou pelo menos de prática de dia a dia da realidade local, ok? Então, isso é o nosso principal aviso de hoje. Vamos enviar também a primeira atividade, tá? E tudo isso, gente, está escrito no cronograma de vocês, lá dentro do guia. Então, acompanhem tudo seguindo lá
dia a dia o que está descrito no guia, ok? Então, acho que a princípio era isso. Não sei, Jaque, lembra de alguma outra coisa que a gente teria que falar nesse momento? Não, Okay. eu acho assim que essa questão, né? Importante em algum momento vocês sentarem, a gente nunca tem tempo muito para isso. Quem atua muito, né, Marilene, às vezes não consegue sentar para refletir isso, né? Para vocês fazerem esse percurso, esse movimento que a Marilene trouxe, é necessário que em algum momento vocês pensem, resgatem as suas experiências, que não é apenas de memória na hora que vocês forem fazer o exercício, né? O exercício, forem participar do fórum. Então, é bom um momento anterior que vocês reflitam sobre todos os percursos que vocês já tiveram para quando vocês forem ao fórum, realmente apresentarem uma escrita, né? Enfim, questões assim que a gente possa identificar vocês. Caramba, olha só essa experiência, né? Olha só que bacana isso. Né? Ok. Então, gente, quarta-feira, quer dizer, alguém perguntou lá no YouTube, que eu olhei, a abertura do fórum é amanhã. A nossa próxima atividade, que é uma roda de conversa, será na quarta-feira, às 14 horas, né? Sempre segunda, quarta e sexta, às 14 horas, e será sobre ICMS ecológico com a Fernanda Peralta e o Emiliano Reis, que são do INEA. Então, nós agradecemos muito. Tá? Compartilhem as nossas atividades, né? Avisem os colegas. Por favor, é importante preencher a lista de presença, tanto para os cursistas como para os não cursistas. Não entendi, nós providenciaremos certificados isolados para aqueles que não forem cursistas. E os cursistas terão o certificado do curso ao final. Gente, Bruno, gratidão. Jaqueline, gratidão, né, a toda a equipe que está aqui, Ágata, que está aqui também, Alex, Luiz, né, Luciene. Então, nossos sinceros agradecimentos e a todos que ficaram conosco até agora. E até quarta-feira. Até amanhã no fórum e depois até quarta-feira. Tchau, gente. Abraço, pessoal. Foi bom estar obrigado aqui. aí, Bruno, obrigada. Adorei. Tchau, tchau, gente. Beijo, Marilene.